Opa, tudo bem com vocês? Pedro Gabriel aqui e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, o tema do vídeo de hoje é passar um tempo sem jogar futebol fez bem para mim. E bom, para contextualizar vocês, meu nome é Pedro, eu tenho 16 anos, atualmente moro em uma cidade do interior do RN aqui no Brasil. Estou me formando em suporte e manutenção em informática em uma escola pública aqui da cidade e além disso tenho o sonho de ser jogador de futebol profissional. Para dar uma base para vocês do porquê desse vídeo, eu vou ter que explicar uma lesão que eu tive nesses últimos 4, 5 meses, beleza? Essa lesão começou lá em novembro do ano passado, novembro para outubro do ano passado. Eu estava no treino de um time que eu jogo aqui na cidade, treino de finalização, eu já tinha aquecido, já estava tranquilo. Quando eu fui dar o chute na bola, eu senti a minha perna fazendo assim, ó. Como se estivesse se estendendo. E naquele treino ali, eu não consegui completar o treino, porque eu não estava conseguindo aguentar andar direito. E aí eu tive que vir para casa e é isso. 99% dessa lesão, acredito eu, que foi pela fadiga dos meus músculos. Naquela época eu tinha comprado o Projeto Adamo e eu estava fazendo os treinos do Projeto Adamo, né? A primeira semana, a segunda semana. Só que aconteceu que eu perdi uma semana. Eu deixei de fazer porque eu não consegui treinar naquela semana. E aí aconteceu que, como eu estava doido, posso dizer assim, para fazer o Projeto Adamo logo, rápido, eu cometi a burrada, né? Eu fui gênio com J e cometi a burrada de treinar, fazer os 3 treinos do Projeto Adamo, que são treinos de na off-season, né? São treinos de full body, com cargas altas para moderadas. E eu tive a grande ideia de gênio com J de fazer esses 3 treinos seguidos. Eu fiz, se não me engano, na terça, quarta e quinta e eu fui viajar no sábado. Na segunda-feira, quando eu fui treinar na ABB, que é o time que eu jogo aqui, eu senti minha perna e aconteceu a lesão. Fechou? Além disso, eu fui muito teimoso e eu ainda tentei jogar de novo na semana seguinte. Eu também tive que disputar uma competição pela minha escola, que foi em dezembro, um interclasse da minha escola, eu tive que disputar e é isso aí, beleza? Mas eu vou citar para vocês os pontos positivos que essa lesão fez para mim, beleza? Eu tô aqui com meu caderninho e vou falar para vocês. Primeiro ponto que eu citei aqui foi a questão de ânimo. Um problema que eu tive ano passado e ano retrasado, 2023, foi a questão de eu não ter ânimo para jogar. A questão de eu ir pro treino e não tá 100% ali no treino. A minha cabeça tá em outro lugar, ela tá sem concentração no treino. Eu ia jogar triste, eu ia treinar triste, não só futebol, mas também na academia. E muitas vezes eu treinava por treinar, né? Eu treinava porque eu ia, tá ligado? Tipo, se eu não tivesse ali, não ia fazer diferença. Se eu estivesse lá, também não fazia nenhuma diferença. Mas, como eu fiquei muito tempo sem jogar futebol, 4, 5 meses, eu vou ter jogado futebol, sei lá, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, e o meu ânimo voltou. Eu tive tempo para digerir tudo isso e voltar até aquela paixão que eu tinha por futebol, né? Aquele amor que eu tinha por jogar futebol, de vestir a chuteira, me arrumar, colocar o uniforme do time, ou até participar de competições também, né? Hoje em dia eu tô com uma vontade de disputar mais competições do que no passado, por exemplo, né? Disputar uma competição fora daqui da cidade, como eu fazia quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, há muito tempo atrás. Eu tô com esse ânimo novamente, esse ânimo para jogar futebol voltou, fechou? Esse foi o primeiro ponto positivo que eu vi nessa minha lesão, beleza? De eu ficar 4 meses fora sem jogar futebol. O segundo ponto que eu coloquei aqui foi: o meu comportamento melhorou ao longo do tempo. Um dos problemas que eu tive, e que eu posso dizer que eu tinha, era a questão de comportamento. Não de tratar as pessoas mal, mas o comportamento básico, posso dizer assim. Por exemplo, eu nunca fui aquele cara que chegava no treino e falava com todo mundo, cumprimentava os caras, cumprimentava o treinador. Eu chegava, colocava minha bolsa ali, falava com alguns colegas meus e já era. Falava com o treinador e já era. O resto dos moleques eu não falava nem com eles, nem olhava na cara deles. Mas isso melhorou. Isso melhorou porque eu tive mais tempo
para mudar a minha percepção. Esse ano a minha escola está muito diferente, então eu tenho que conviver com pessoas novas, com pessoas diferentes que pensam diferente de mim, com diferentes professores, com diferentes visões do planeta. E eu consegui, hoje, por exemplo, eu posso dizer que eu chego nos treinos e eu falo com todo mundo. Aconteceu isso, por exemplo, na minha escola essas semanas. Começou a ter os treinos do time e eu consegui chegar lá e cumprimentar todo mundo. Ou no final do treino, quando o treino acaba, a gente fala lá com o treinador e tal, ele dá a palavrinha dele, a gente chega lá e eu cumprimento os caras. Ei, valeu irmão, tamo junto, até o próximo treino. Isso eu nunca fazia antigamente. Eu comecei a fazer isso agora e eu estou implementando isso não só na minha escola, mas na ABB e também nos outros times que eu jogar ao longo desse ano. Fechou? Então meu comportamento mudou, eu estou mais tranquilo agora. Quando eu chego no treino eu falo com todo mundo, eu brinco com todo mundo, a galera também brinca. Quando eu saio do treino eu falo com todo mundo, eu dou tchau pro treinador, eu dou tchau para meus companheiros de equipe e é isso aí. Fechou? Meu comportamento também melhorou nesse quesito. Terceiro ponto que eu citei. Aprendi a ter paciência. Esse ponto também é muito importante. Com certeza, a minha geração, acredito eu, gosta de ter as coisas amanhã, né? Gosta de ter as coisas hoje. Não gosta de esperar e ficar ansioso para ter aquilo, né? A minha geração tem esse problema. A gente não consegue esperar para ter as coisas ou para conseguir essas coisas. E tem muitas coisas que acontecem que a gente tem que esperar, né? Não só em questão de escola, mas em questão familiar, em questão de futebol também, você esperar, você dar um tempo para si mesmo, é importante. E eu aprendi a ter paciência, até porque eu tive que ficar 4 meses sem jogar futebol. 4 meses sem jogar futebol. E eu jogo futebol há mais ou menos, sei lá, desde os meus 7, 6 anos, sem parar. Sem parar. Desde aquele tempo ali eu jogo futebol sem parar na escola, ou nos times que eu passei também, nas escolinhas que eu passei. E você ter uma quebra tão grande de ficar 4 meses sem jogar futebol, 5 meses sem encostar numa quadra, sem ir para uma quadra, ou, por exemplo, sem vestir uma chuteira de futsal, uma chuteira de futebol de campo, é uma coisa bem doideira, né, e tal. De primeira, eu estranhei muito, para ser sincero com vocês. Mas, ao longo do tempo, eu consegui superar isso e ter paciência, esperar as coisas se resolverem naturalmente. A minha lesão foi muito desse jeito também. Chegou um ponto que eu não passava mais gelo. Eu não colocava mais compressa de água morna ou de água fria. Ou passava gel. Eu esperei. Teve um ponto que eu falei, cara, eu vou esperar. Eu vou começar para academia, eu vou começar a treinar, eu vou começar a pensar em outras coisas para fazer. Eu faço um curso técnico, né, e tal, então eu tive que pensar em, por exemplo, focar nas aulas do curso técnico, focar em programação, focar na minha família, nos meus amigos, em ter umas experiências diferentes com pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto. Isso também fez muita diferença para mim, a questão de paciência. Eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a curtir todos os momentos e realmente estar naquele lugar, quer dizer, naquele local, com a minha mente, com o meu corpo e com tudo ali, só naquele momento. Beleza? E o quarto e último foi: aprendi a curtir a vida sem futebol. Essa parte também é muito importante. E a última desse vídeo aqui. Eu achava que, sei lá, para conseguir treinar ou para conseguir viver a minha vida, eu precisava de jogar futebol sempre. Mas eu aprendi que não, eu consigo viver minha vida, por mais que seja um pouco complicado, mas eu consigo viver minha vida tranquilamente, sem futebol ou sem depender disso, mas eu não quero focar nisso, pelo menos, né? Meu objetivo colocando isso aqui no caderno, esse quarto tópico, foi falar que eu comecei a curtir a minha vida, né? Eu gosto muito daquela mentalidade do Cristiano Ronaldo, né, e tal, de não ir pra festa, não ir pra balada. Eu nunca fui um adolescente assim, de ir pra festa, eu nunca fumei, nunca bebi, não tenho essas experiências. E eu aprendi muito disso por causa do Cristiano Ronaldo, né, e tal, e também por causa da ABB, né, o time que eu jogo aqui.
o treinador ele é um pouco, como é que eu posso falar? Ele é sério, né? Um cara sério, ele não gosta de brincadeira, não tanta brincadeira assim, né? Mas ele brinca com a gente assim, mas ele é um cara que ele gosta daquela linha, né? Daquele limiar ali. Então, eu aprendi a não ir pra festa, não ir pra balada, porque algumas vezes nos treinos ele chegava lá e falava assim, ah, eu vi que Cicrano foi pra tal canto ontem e tal, eu vejo o que vocês estão fazendo, e ele nunca conseguiu falar isso de mim, porque eu nunca fui pra nada disso. Mas eu aprendi a curtir a minha vida por causa dessa lesão, por causa que eu não tinha nada pra fazer. Então, eu não tinha a responsabilidade do futebol, de acordar cedo, ou de ter que prestar, tipo, como é que eu posso dizer, prestar serviço amanhã, né, e tal, e ir pro treino, ou prestar satisfação com o treinador. Não, eu não tenho nada disso. Então eu curti minha vida, eu saí com alguns colegas meus, eu comecei a jogar videogame, eu conheci pessoas diferentes, eu conheci pessoas novas na escola, ou até no meu ciclo de amigos mesmo, né, e tal, amigos que são amigos dos amigos, e eles apresentam essas pessoas para mim, eu consegui ter novas amizades, beleza? Então, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações novas que eu gravar para vocês, beleza? É isso aí, esse é mais um vídeo e, como sempre, believe in yourself. Acredite em si mesmo. Fui!